O escritor caratinguense Marcos Teixeira se prepara para o lançamento da sua nova obra, que será nesta sexta-feira. O título é Os Deuses Comem Pão, uma obra que busca resgatar e falar sobre o valor do poeta e, ao mesmo tempo, neste paradoxo de sua desvalorização, e também refletir sobre o mundo contemporâneo. O livro começou a ser escrito em 1997, logo após a primeira publicação do escritor Marcos Teixeira, intitulado De No Vento do Tempo, uma coletânea de poemas. A recente obra, Os Deuses Comem Pão, apresenta um poema longo e poemas esparsos. A criação do poeta caratinguense é um mosaico de ideias sobre o mundo atual, uma reflexão e um questionamento sobre a existência humana. O título, ele apresenta uma metalinguagem, quer dizer, a metalinguagem quando a literatura fala da própria literatura, né? Quer dizer, então o título contém um fazer poético. O Deuses aí é uma referência ao poeta, ao criador, né? Então, a figura do poeta que, com uma folha em branco, ele consegue fazer alguma coisa, né, uma criação, uma arte inédita. Bom, e aí, os deuses, então, os criadores, quer dizer, eles comem pão. Quer dizer, então o pão, quer dizer, a pessoa fala, mas por que eles não comem caviar, né? Por que eles não comem assim, né, um carpaccio? Quer dizer, eles comem pão. Quer dizer, o pão então é essa ideia da simplicidade mesmo. Quer dizer, então os poetas, eles são simples, quer dizer, uma maneira então de dizer que os poetas não são importantes. Os poetas, eles fazem uma coisa que não tem uma utilidade prática, né? Quer dizer, a pessoa não precisa da poesia para sobreviver, ela precisa do fogão, da geladeira, assim, mas a poesia, né, é uma coisa que tem uma função, né, a função do prazer, do entretenimento, etc. Bom, então o título ele tem essa ideia, e essa ideia aparece no decorrer do livro, com a figura de um personagem que é um homem de preto que não tem nome, porque ele não é importante, né, e ele é uma simbolização da figura do escritor. O título da obra representa mais que um atrativo aos olhos ou a curiosidade. Reflete também uma reflexão sobre a valorização do poeta e sua obra. Marcos Teixeira, doutorando em literatura brasileira, destaca a importância da arte escrita para a vida de um poeta e a sua contribuição para a sociedade. O livro ele apresenta uma reflexão sobre a vida, né? Mas aí, então, pelo viés do vazio da vida, da falta de sentido, da modernidade, quer dizer, é um poema moderno. Os outros poemas são poemas modernos também, quer dizer, então, aí tem poemas metrificados, poemas em verso livre, mas em geral, assim, um assunto que percorre todo o livro, a infância está muito presente nos poemas inéditos, mas a questão do vazio da vida, da falta de esperança, da morte, assim, uma visão da morte diferente, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, quer dizer, a atualidade, o homem moderno é um homem que perdeu o sentido da vida, né? Assim, e a arte ela tem que questionar isso também, pensar um pouco sobre isso, representar isso, né? Eu acho que o livro, ele, nesse sentido, ele vai bem, assim, então ele está atenado para essa questão da arte, né? E da vida cotidiana, né? Além do personagem sem nome, sem identidade, o poema compartilha a história fictícia de 3 personagens centrais do poema longo, cada qual com sua peculiaridade representativa em uma existência cada vez mais solitária. Caratinga está presente no livro, tanto no poema longo, Nos Deuses Comem Pão, quanto nos poemas esparsos. Aí, então, são duas coisas. Nos Deuses Comem Pão, que é a história de 3 personagens, que é a Lia, o Dado e a Sofia. A Lia é uma prostituta que lia, que fazia letras, e também tem a coisa da perda do sentido e tal, tem um aborto na história. Bom, e aí tem o Dado, que é um sujeito que fica muito trancado dentro do quarto, trabalha com computação em casa, não sai, na kitnet, muita coisa da kitnet, da vida moderna, né? E é um sujeito assim que tem meio tarado, tem uma coisa assim, né, do voyeur e tal. E a Sofia é uma pseudo-intelectual, metida a saber as coisas, vai beber o vinho francês, aquele tipo de coisa, né? E, enfim, os 3 moram no mesmo andar de um prédio em Belo Horizonte, no 16º andar, e eles não se conhecem, aí ocorre um suicídio na história, e aí os personagens, motiva 2 personagens a se conhecerem,
e esses dois personagens fazem uma viagem para Caratinga, para o interior de Minas, né? E aqui passam uns dias descansando daquela loucura de Belo Horizonte. Então, assim, tem um pouco isso, né? Da perda de sentido, por um lado, da vida da grande cidade, e, por outro lado, a recuperação do sentido no interior, em Caratinga, né? Que é um espaço, assim, na obra. Quer dizer, então, o livro, ele fala muito de Minas Gerais. Para conhecer melhor a obra, só mesmo apreciando, lendo, compartilhando ou buscando semelhanças em poemas que misturam histórias diferentes e ainda uma rápida passagem pela cidade das Palmeiras. Eu queria muito fazer o lançamento aqui em Caratinga, que é onde eu nasci, né, e onde eu comecei a escrever poesia. Então, além de lançar em Caratinga, e lançar num espaço muito bacana, que é a Casa Ziraldo, e lançar um livro que, de alguma forma, fala da cidade, quer dizer, então, acaba fechando um ciclo, né, quer dizer, eu saí daqui e agora estou voltando para lançar a obra. O livro Os Deuses Comem Pão será lançado nesta sexta-feira na Casa de Ziraldo Arte e Cultura, a partir das 20 horas. É sexta-feira, dia 8, às 20 horas, na Casa Ziraldo, todo mundo está convidado.